Questão 5. Determine a área dos polígonos nos casos abaixo, sendo o metro a unidade das medidas indicadas. Então a gente tem aqui no item A um losango, no B um losango, no C um retângulo, no D um losango de novo. Vamos para cada caso, né? Pronto, galera. Primeiro lembrar que a fórmula da área da diagonal de um losango, vou escrever ela aqui, ó, é a diagonal maior vezes a diagonal menor dividido para 2, tá certo? A gente tem aqui, ó, tá aqui o losango. A gente tem uma diagonal que é a ligação de dois vértices opostos, tá certo? Ó. E a outra diagonal é a ligação dos outros dois vértices opostos, tá certo? Então, se você souber qual o valor dessas duas diagonal, multiplica e divide por 2. É a área do losango, tá certo? E o item A tá muito fácil, porque ó, ela já deu aqui o valor dessa diagonal, ó, tá certo? Ó, vale 8. E já deu a medida dessa diagonal, ó, vale 6. Então, fazendo aqui a área, 8 vezes 6 dividido para 2. A gente pode dividir esse 8 logo para 2, né? Que aí fica 4. Aí ficou 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24 metros quadrados. É a área desse losango. Bem tranquilo, né? Agora vamos para o item B. No item B, diz que esse pedacinho aqui da diagonal vale 5. Gente, se esse pedacinho vale 5, esse outro também vale 5, tá? Esse desenho que eu fiz aqui, ele não é proporcional, tá? Mas é uma propriedade do losango. Se essa medida da diagonal, se metade da diagonal vale um valor, a outra metade aqui também vale, tá? Então, se esse pedacinho aqui vale 4, esse outro também vale 4. Então, a gente já tem essas diagonais, ó. Vamos fazer. Essa diagonal aqui, ó, mede 10, né? Que aqui é 5, que aqui é 5. Vezes a outra diagonal é 8, que aqui é 4, que aqui é 4. Dividido para 2. Fazendo logo aqui ou então multiplicando logo, né? Vocês que sabem. Multiplicação e divisão, né? Não importa aí a ordem. Aí vamos aqui, ó, 10 vezes 8, 80, dividido para 2, que dá 40 metros quadrados. Achamos a resposta do item B, tá certo? No item C é um retângulo. A gente sabe que a área do retângulo é base vezes a altura somente, né? A altura, gente, é o valor da perpendicular com a base. No caso, seria isso aqui. E aí a questão não deu. A questão deu o valor da base, que é 15. Eu vou já até colocar aqui, ó, 15. E vai ficar faltando a gente descobrir quem é a altura. Galera, se vocês olharem só para essa figurinha aqui, ó, o que a gente tem aqui? Um triângulo retângulo, certo? A gente pode utilizar o teorema de Pitágoras aqui e descobrir quanto que vale esse lado. Como é mesmo que faz o teorema de Pitágoras? Fazer aqui, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Aí quem é a hipotenusa? É o 17, é o 15, é o H? Gente, a hipotenusa, ela sempre está oposta ao ângulo reto, ó. Então é o 17 a hipotenusa. Então vai ficar aqui, ó, 17 ao quadrado é igual. Um cateto ao quadrado pode ser o 15 e o outro cateto vai à altura. Gente, 17 ao quadrado, fazendo aqui, ó, 17 vezes 17, 289. Então, 289. 15 ao quadrado é 225, né? 15 vezes 15, mais h ao quadrado. Para mim descobrir quem é esse h ao quadrado, eu tenho que isolar ele. Para isolar, eu posso pegar o 225 que está aqui com ele e jogar para cá. Como ele é um fator de soma, ele vem para cá subtraindo. Então, 289 menos 225 é igual ao h ao quadrado. 289 menos 225, ó, 64. Então, a gente tem aqui que 64 é igual ao h ao quadrado. E a gente pode inverter isso aqui, tá certo? Que vocês costumam ver dessa forma. H ao quadrado é igual a 64, tá certo? Vocês podem fazer essa troca aqui sempre que vocês quiserem, não é problema. O que anula aqui a potência? Raiz. O que anula a potência é raiz. Então, vai ficar igual a
Raiz, como é 2, raiz quadrada de 64. Se aqui fosse cúbico, então, se aqui fosse um 3, então do outro lado tem que ir uma raiz cúbica, tá? Não é que sempre tem que ser uma raiz quadrada. É quadrada porque aqui é 2, elevado a 2, tá certo? Ó, pessoal, vamos descobrir aqui. A raiz de 64 é 8. Então, essa é a altura. Então, a gente vem pra cá, ó, e finaliza, que a altura aqui é 8. Então, vai ser igual a 15 vezes 80. Se fosse 10... 15 vezes 8, desculpa. 15 vezes 8, se fosse 10 vezes 8, seria 80. 5 vezes 8 é 40. 80 mais 40, 120, né? Então, aqui é a área. É a área, desculpa. É a área desse retângulo aqui, é 120 metros quadrados, tá certo? Para finalizar, vamos aqui para o item D. Novamente um losango. Aí aqui é assim, pessoal, ó. Essa diagonal, a questão já deu dizendo que é 8, né? Se vocês olharem no questionário de vocês, o desenho está mais bonito. Mas a questão já disse que aqui é 8, tá certo? Falta agora a gente descobrir quanto vale essa diagonal aqui, que a questão não deu. A questão deu esse 5 aqui, ó, que é um lado aqui do losango. Não tem nada a ver com a diagonal. Mas ela vai nos ajudar a encontrar o valor dessa outra diagonal. Como? Olha só, gente, se aqui tudo é 8, a metade, ou seja, daqui para cá é 4. E aqui também é 4, tá certo? Aí olha só, eu vou conseguir descobrir, através desse triângulozinho retângulo, ó, quanto que vale essa medida, ó. E aí, ela é o que? Ela é metade da diagonal. Quando a gente descobrir quanto que ela vale, a outra diagonal é 2 vezes ela, tá certo? Então, vamos aqui, ó, Teorema de Pitágoras de novo. Ó. A gente sempre utiliza esse teorema, ele é muito comum na geometria, tá certo? Então, vamos lá, ó. A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Esse é o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa quem é? É o 5, lembrem-se, a hipotenusa ela é sempre oposta a esse ângulo reto. Então aqui fica o 5 ao quadrado igual, um cateto ao quadrado pode ser o 4, o outro cateto, né, vou chamar aqui de C mesmo, que é o outro lado aqui. 5 ao quadrado, 25, igual, 4 ao quadrado, 16, mais o C ao quadrado. Mesma jogada, ó. Para o C ficar sozinho, pega o 16 e joga para o outro lado. E ele vem menos 16. 25 menos 16 fica 9. Escrevendo aqui ao contrário, que vocês gostam de ver assim, né? O que anula a potência? Raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 9. Então, C vale 3. Olha só, a gente descobriu que esse pedacinho mede 3. Esse outro também vai medir 3. Ou seja, essa diagonal vale 6. Né? Que equivale 3 e equivale 3. Então, a gente vai descobrir agora qual o valor da área desse losango. Diagonal vezes diagonal. Gente, perdão. Diagonal vezes diagonal dividido por 2. Então, vai ficar uma diagonal, 8. A outra que a gente descobriu, 6, dividido para 2. Fazendo aqui logo esse 8 dividido para 2 fica um 4. Então, a área vai ser 24 metros quadrados. Tá certo?